minutos e vamos falar agora sobre ações trabalhistas. O ministro Gilmar Mendes liberou a tramitação de ações sobre correção monetária. De acordo com o ministro do STF, o andamento de processos deve ser mantido até que o Pleno da Corte defina o índice a ser aplicado. A questão é que o ministro Gilmar Mendes, ele tinha tomado uma decisão na semana passada, que é no sábado, ele concedeu uma liminar que suspenderia a tramitação de todos os processos sobre o assunto. E aí houve ações contra essa decisão. A Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho chegou a entrar com um pedido no Supremo para a Corte derrubar a liminar. E nós vamos saber mais detalhes agora com Maurício Pessoa, que é advogado trabalhista da Pessoa Advogados. Maurício, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, foi muita polêmica criada por essa decisão do ministro, que, na verdade, ele interrompia a tramitação aí até que se definisse qual o índice de correção monetária que deveria ser aplicado. Esse era o ponto de polêmica, né? Não é só esse, Denise. Esse era o ponto que causou um pouco mais de perplexidade para aquelas pessoas que interpretaram a decisão como uma ordem, na prática, de paralisação de todos os processos, porque em todos os processos, ou em praticamente todos os processos, é discutida a aplicação do índice de correção monetária. Então, quem teve uma leitura apressada da primeira decisão, e talvez até, eu diria, não só apressada, mas sem analisar o contexto geral, teve a impressão de que, na prática, o ministro mandou paralisar todos os processos. Não acredito que tenha sido essa a intenção do ministro, mas o mais importante de tudo é que logo em seguida ele aproveitou uma segunda oportunidade provocado pela PGR e esclareceu que não era isso, que ele apenas paralisou a discussão em torno do índice aplicável. Os processos podem e devem caminhar, agora nenhum trabalhador vai poder receber o IPCAE em substituição à TR antes que o Supremo decida no mérito qual é o índice correto e aplicável. Isso pode acabar demorando, né, Maurício, para se ter uma definição, porque agora se tem recesso, retoma os trabalhos apenas em agosto, e tem uma questão que tem acumulado, tem um acúmulo grande de ações trabalhistas na Justiça, de um modo geral, em função do coronavírus, da pandemia, de demissões, de cortes, de não pagamento de verbas. Pois é, Denise, a nossa noção de tempo foi modificada pela pandemia, né? Uma pandemia inédita, ninguém esperava. Todos nós estamos nos adaptando e a Justiça não é diferente. A Justiça tem se esforçado para continuar funcionando dentro de alguma normalidade e é preciso reconhecer que os tribunais têm feito esforços memoráveis para funcionar por vídeo, audiências por vídeo, aqueles antigos despachos que os advogados faziam com os juízes, hoje em dia são possíveis de serem feitos por vídeo, mas tem situações que precisam esperar. Com relação especificamente a esse tema, eu queria te pedir licença para recuar no tempo. Ele não é um tema novo. Ele surgiu em 2015. Quando? Quando o Tribunal Superior do Trabalho, surpreendendo a todos, deu uma decisão num caso até então desconhecido, que envolvia um município do Rio Grande do Sul, com uma ex-servidora, e a partir daquele caso, sem que o Brasil estivesse atento para essa grande e relevante discussão, e delicada discussão, ele deu uma decisão surpreendendo, dizendo o seguinte, que dali para frente, em todos os processos, o índice seria substituído da TR pelo IPCAE e que aquilo valeria para todos os processos e só ressalvou os processos não pagos. Então, a surpresa, ou pelo menos o D0 desse tema, não foi a decisão do Supremo, foi a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de 2015, que pegou a todos de surpresa. Na época, houve uma medida no Supremo, que circunstancialmente foi até eu que entrei como advogado, e que paralisou essa decisão, suspendeu os efeitos dessa decisão. Então, essa discussão do índice correto aplicável, ela começou, ou pelo menos ela se modificou de maneira relevante no panorama nacional em 2015. Depois, ela se revigorou com a reforma trabalhista de 2017, que ratificou a TR como índice. Bom, agora, então, qual seria a recomendação no caso das ações para a gente fechar esse assunto, deixar mais esclarecido a partir das idas e vindas aí de Gilmar Mendes, como é que fica a situação na prática? Tá, na prática fica o seguinte, até 2015, e isso já era há mais de 20 anos, o índice sempre foi a TR. Em 2015 veio essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a partir de um caso concreto, mas que se estenderia para todos os casos, e substituiu a TR pelo IPCAE. O Supremo, então, suspendeu essa substituição. E a reforma ratificou que o índice é a TR.
Pois bem, vieram ações impugnando a reforma, ou seja, impugnando a constitucionalidade da reforma. Na prática, para que o seu espectador não fique perdido com tantas idas e vindas, suspensões liminares, etc., hoje as coisas permanecem como estão, ou seja, a lei em vigor, que foi produzida pelo Congresso Nacional, e é muito estranho quando a Justiça substitui o índice que foi criado pelo Congresso Nacional, que é quem tem legitimidade para definir o assunto. Hoje, as coisas continuam como estão. O índice é ATR, até que o Supremo, no plenário, julgue o mérito da constitucionalidade da reforma, que ratificou a ATR, mas que sofreu resistências, e tem lá uma discussão dizendo que a ATR é inconstitucional a partir de um outro julgamento de precatórios do Supremo. Então, hoje as coisas permanecem como estão, ou seja, se aplica a lei em vigor, que é a reforma trabalhista, que modificou a CLT e que ratificou o índice da Lei 8.177, que há mais de 20 anos sempre estabeleceu que o índice de correção monetária era TR. Não estou falando de juros, estamos falando de correção monetária. Se o Supremo, daqui a 6 meses, 1 ano, não sei quando, julgar inconstitucional esse artigo da reforma, a depender do que se estabeleça nesse julgamento, esse índice poderá vir substituído. Se o Supremo fizer isso em 2, 3, 4, 6 meses, os trabalhadores poderão cobrar a diferença depois. Mas o mais importante, que precisa ficar claro, é que, enquanto isso, os processos não ficarão parados. O ministro Gilmar jamais faria isso, é um ministro muito prudente, muito sábio. Ele apenas paralisou a discussão do índice. Os processos continuam, a lei em vigor é respeitada, e dependendo do que o Supremo decida, aí os trabalhadores poderão cobrar as diferenças ou não, dependendo do resultado do julgamento. É isso, nós ouvimos o advogado Maurício Pessoa, da Pessoa Advogados, advogado trabalhista. Maurício, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço.